filho, para tua filha, para o teu cunhado, para tua cunhada, para gente que mora em São Paulo, gente que mora no Rio de Janeiro. E a gente vai poder abençoar vidas, transformar vidas. A gente não quer trazer gente para a Igreja Batista Santa Cruz, né? A gente quer levar pessoas para alguma igreja séria, dentre elas pode ser a nossa. Mas o objetivo é ser missionário esse projeto. Então nós vamos ler o texto de hoje que está em Gênesis, capítulo 6, do versículo 5 ao 22. Esse texto, Gênesis 6, do 5 ao 22, o tema da mensagem de hoje é não se corrompa. Não se corrompa. Né? Não se corrompa. Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao 22. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera. Espera. Olha, Gênesis, pelo amor de Deus, Gênesis, tá, gente? É o primeiro livro da Bíblia. Vai lá, Antônio, lê pra gente. 6, versículo 5 ao 22. Boa noite, irmãos. Boa noite. Todo mundo achou? Thiago não achou. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista-a de pinche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros, entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão virá um casal, a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimentos. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Oremos. Damos-te graça, Pai, pela Santa Escritura que acabamos de ler. Que o Senhor fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Uma música, ela ficou muito famosa no Brasil. É uma música de um sambista. Comecei bem a pregação. Chamado Bezerra da Silva. E o Bezerra da Silva, ele tinha uma música que dizia o seguinte: se gritar, pega ladrão, não resta um, meu irmão.
E Bezerra da Silva estava errado. Porque se gritar pega ladrão, sempre resta um que não se corrompeu. Sempre tem um que não virou ladrão. Sempre tem um que não se entregou à imoralidade sexual. Sempre tem um que não se curvou à idolatria. Sempre tem um. Por isso a mensagem de hoje é essa: não se corrompa. Ainda que nós vivamos num mundo corrompido, ainda que nós vivamos num mundo onde predominantemente o pecado age, nós esta noite decidimos não nos corromper. Nós decidimos não vamos nos corromper. Nós vamos ser como Noé. No tempo do Noé, as coisas andavam mal, andavam bem ruins, assim como hoje no Brasil. No versículo 5, diz que a perversidade ela aumentou. A perversidade ela aumentou. E o versículo 5 diz que todos os pensamentos daquelas pessoas eram somente para o mal. O versículo 6 diz que a coisa estava tão feia que Deus verso 6, arrependeu-se. Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. E esse versículo 6 causa perguntas. Se Deus sabe o futuro, como é que Deus se arrependeu? Mas nós temos que entender que arrependimento aqui é sentido figurado para expressar a dor do coração de Deus. É por isso que a próxima expressão, após que Deus se arrependeu, é a expressão cortou-lhe o coração. Essa é a ideia. Eu vou dar um exemplo para você. Você está na sua casa. Quem é que gosta de ver Netflix? Ah, você gosta de ver Netflix? E aí você procura um filme lá. E existe uma frase ligada a filme que é assim. Quem aqui já usou essa frase? Toda vez que eu vejo esse filme, eu choro. Já usou essa frase? Toda vez que eu vejo esse filme, eu choro. Você vai na Netflix e procura Titanic. Titanic é aquele filme gigante que não termina nunca. E é um filme chato. Mas infelizmente ele é baseado numa tragédia, né? Mas você está lá vendo Titanic, Leonardo DiCaprio e toda aquela coisa. E aí você começa, o navio começa a afundar. Você sabe que o navio afunda. Você sabe que as pessoas vão morrer. Você sabe que tudo vai dar errado. Mas mesmo assim, você fica torcendo para que o navio não afunde. Mesmo assim, você fica dizendo, corre, Jack. Corre, Rose. Vai. Né? A orquestra fica tocando, mais perto quero estar. E você fica torcendo que o iceberg não derrube o Titanic. Mas toda vez que você vê o Titanic afunda. E é mais ou menos isso Deus, irmãos. Deus já sabia do dilúvio. Ele já sabia que aquela geração iria se encher de perversidade. Ele já sabia que aquelas pessoas seriam uma geração violenta. Deus já sabia que eles iriam ser idólatras. Mas quando chegou a hora, Deus se arrependeu. Quando chegou a hora, cortou-lhe o coração. Talvez essa noite você esteja muito longe de Deus, vivendo uma crise espiritual. Você já teve em marés melhores, mas hoje você está longe de Deus, sua fé é fraca. Você que me assiste em casa, a sua fé é fraca. Deus já sabia que hoje a sua fé seria fraca. Mas ao ver hoje a tua fé fraca, Deus sente tristeza. Porque Deus não te criou para você ir para o inferno. Deus não criou você para você ter crise de fé. E a continuação do texto mostra, versículo 11, diz que a terra ela estava cheia de violência. Cheia de violência. Um povo violento. E o versículo 12 diz que a conduta daquelas pessoas estava corrompida.
Mas no meio de todo aquele cenário, Deus enxergou uma pessoa e o seu nome era Noé. E eu quero dizer que Deus está te enxergando. No meio deste mundo perdido, caído, Deus está enxergando você. E se você continuar seguindo a Cristo, você vai entrar na arca. Você vai ser salvo. Por isso nós vamos ver, a partir do verso 9, como nós termos uma vida incorruptível. Como nós não nos corrompermos. Ligamos a televisão, vemos ali convites para nos corrompermos. Jornal, convite para nos corrompermos. Amizades, convite para nos corrompermos. Nossos pensamentos são como os pensamentos dos diluvianos, no versículo 5, inclinados para o mal. Mas Deus nos chama para vivermos em santidade. Deus nos chama para servirmos a Ele. Muito bem, então nós vamos para o primeiro tópico. Em primeiro lugar, como que nós fazemos para nós não nos corrompermos? Para nós não nos corrompermos, nós temos que ser fiéis aos nossos valores. Nós temos que ser fiéis aos nossos valores. Porque o mundo ele vai relativizar os valores cristãos. O mundo ele relativiza o que a Bíblia diz. O mundo diz, isso é o que está na Bíblia. O mundo diz, essa é a tua opinião. O mundo diz, isso é o que diz a Bíblia. O mundo relativiza. Mas se nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nós temos que estar firmes ali e não abrirmos mãos dos nossos valores. Não abrirmos mão dos nossos valores. Versículo 9. No versículo 9, Noé recebe 3 atributos. Atributo número 1. Noé é chamado de justo. A palavra justo significa correto. Noé era um homem correto. A segunda expressão do verso 9 é íntegro. Noé era um homem íntegro. A palavra íntegro pode ser traduzida como reto ou até mesmo honesto para com as pessoas da sua época. E a terceira que existe ali, a terceira atribuição a Noé, nós vemos que ele andava com Deus. A expressão andava com Deus. Quem aqui conhece o livro de Gênesis sabe que essa expressão é forte no livro de Gênesis. Porque o bisavô do Noé andava com Deus. Amém, irmãos? Vocês disseram amém, então eu imagino que vocês saibam. Quem é o bisavô do Noé, né? Vamos dizer amém, pastor, é verdade. O bisavô do Noé andava com Deus. Quem é o bisavô do Noé? Não sei. Quem é o bisavô do Noé? Matusalém. Do Paulo. O Matusalém é avô do Noé. O bisavô do Noé é Enoque. Enoque é o bisavô do Noé. E ele era um homem que, verso 9, último item, o que o Enoque era? Ele? Muito bem. O Enoque andava com Deus. E sabe o que aconteceu com Enoque, irmãos? Enoque não morreu. Algumas pessoas dizem que Elvis Presley não morreu, né? Mas o Enoque não morreu, mentira. O Enoque não morreu. O Enoque, irmãos, ele foi arrebatado. Ele não morreu. E ali nós entendemos então que Noé era um homem cheio de Deus. E ele não morreu. Deus o recolheu. Então ele foi arrebatado. Depois do Noé, depois do Enoque, que é o bisa do Noé, né? Ele tem um filho. Quem é o avô do Noé? Aí veio o irmão Abel aí com Matusalém. Matusalém era o avô do Noé. Matusalém, irmãos, é o homem mais velho da Bíblia. É o homem mais velho da Bíblia, é Matusalém. Matusalém, irmãos, viveu 969 anos. Sabe, irmãos, eu fico pensando, tomara que o Matusalém fosse um sogro legal. Porque senão a mulher do Lameque ia dizer, esse teu pai não morre nunca, não? Insuportável, há 800 anos me incomodando aqui, que eu não corto a grama. A grama é minha, irmã. Não, mas ele devia ser um cara legal, né? Depois do Matusalém, teve o filho dele, que é o Lameque. E o Lameque tem um filho, que é o Noé. Muito bem, o Noé. E o Noé, ele era um homem, verso 9, justo. 2, íntegro. 3, e andava com Deus. Por quê? Porque ele já vem de uma linhagem de pessoas que andavam com Deus.
O maior presente que o Enoque deu para Matusalém foi apresentar ao Deus que fez os céus e a terra. O maior presente que Matusalém deu para o Lameque foi apresentar o Deus que fez os céus e a terra. O maior presente que Lameque deu para Noé foi apresentar o Deus que fez os céus e a terra. O maior presente que um pai pode dar para o filho é apresentar Jesus como seu Salvador. As pessoas vêm eu tocando piano e dizem: esse é o maior legado que o pai do Samuel deu para ele. Não! Não! O maior legado que os meus pais me deram foi me levar para a igreja para ser batizado e ser salvo por Jesus. Porque música vem e vai. Você tem um acidente, fica paraplégico, pronto, acabou a música. Mas a minha salvação ninguém tira. O pai precisa ter essa visão, essa mentalidade. Ele deve levar o seu filho para os caminhos de Jesus. E o filho, quando ele é filho de um pai que ainda não tem Jesus, o filho tem que entender: Dia dos Pais, o melhor presente não é vinho, não é camisa de time e não é uma viagem. Né? Tudo isso possa ser feito porque isso é honrar o pai também. Mas o maior presente para o pai é você falar para o seu pai que Deus o amou de tal maneira que deu Jesus Cristo pregado na cruz para que, se ele cresce, ele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse é o maior presente. Assim sendo, olhemos para Noé. Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Era um homem fiel aos seus valores. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O mundo vai tentar corromper os nossos valores. Toda vez que eu vejo... Gente, eu já batizei um monte de gente. A maioria das pessoas que eu batizei se afastaram dos caminhos de Jesus. Por isso, quando eu vejo alguém que vai se batizar, que nem esses irmãos agora, eu fico num suspense. Que eles perseverem, Senhor. Que eles perseverem, Deus. Porque o mundo vai tentar influenciá-los. O mundo vai tentar driblá-los. O mundo vai tentar influenciá-los, pervertê-los. E eu fico preocupado como pastor. E então, irmãos e irmãs, eu lembro, isso faz me lembrar de uma história. Eu estava na frente da minha casa, já contei essa história, mas conto de novo. Não é cansativo para mim, é segurança para vós. Eu estava na frente da minha casa, casa dos meus pais, com um antigo amigo meu. E eu falei para ele que eu estava muito preocupado. Eu tinha quase 20 anos de idade. E eu nunca tinha beijado na boca. E isso não deveria ser estranho. Mas qual é a estranheza? Você tinha namorada, Samuel? Não. Você tinha uma noiva? Não. Então, normal. Mas por que se torna anormal essa frase? Um menino de quase 20 anos de idade nunca beijou. Uma vez perguntaram: ô Samuel, tu é BV? O que é BV? Boca virgem. Mas o mundo está carismático, né? É estranho para o mundo. Como assim? Mas para nós que somos cristãos, é natural. Você beijar alguém que não é nada sua, isso é anormal. Você acordar nu numa cama com alguém que não é nada teu, isso é anormal. E a Bíblia dá nome para isso: imoralidade sexual. Então, para mim, a pressão era tão grande na minha juventude, e eu sei que é para os jovens aqui da igreja também, eu sei, que aquilo fez eu questionar os meus valores. O que eu aprendi na Bíblia, o que eu aprendi da palavra de Deus na igreja dos meus pais. E eu falei para ele: eu nunca beijei ninguém, nunca fiquei. E ele falou: por que você não fica? E eu falei assim: porque se eu ficar, os pastores não me convidam mais para cantar. Porque alguns aqui sabem, a maioria sabe, eu era cantor, gente. Eu cantava em tudo que é lugar. Eu era cantor interdenominacional. E eu cantava em tudo. Eu já falei. Vou fazer a paródia daquela música. Já tive mulheres. A música vai ser: já tive igrejas, de todas as placas. Eu tenho tudo que é igreja já. E eu falei: eu não quero. E ele disse para mim assim, porque se os pastores descobrissem, ninguém me convidaria mais para cantar. E ele disse assim para mim, já falei essa frase, vou repetir. Olha a frase: veja como o mundo vai tentar te corromper. Veja como o mundo vai tentar te destruir. E com frases que, faz sentido. Isso é a perversão. Essa é a perversão. A frase foi a seguinte, ele disse para mim: Samuel, se tu não ficar, tu sai ganhando. Mas se tu ficar, tu não vai sair perdendo tanto quanto tu acha que tu vai perder.
Observe que uma frase ela é capciosa. Se você não ficar, você sai ganhando. Mas se você ficar, você não vai perder tanto quanto você acha que você vai perder. Irmãos, qual é o problema da linha de raciocínio desse rapaz? É que para ele, uma decisão deve ser tomada a partir de quanto eu vou perder e não a partir dos valores. Quando você tem valores, não interessa se você vai perder pouco ou muito, você toma decisões a partir dos seus valores, não a partir de se você vai perder muito ou pouco. Irmãos, não interessa se você vai perder ou não. Eu adoraria dizer o que os neopentecostais dizem: faça o que Deus quer, que vai dar tudo certo. Mas eu não posso dizer, porque não é verdade. Estevão fez tudo o que tinha que fazer. Como é que Estevão morreu? Atos 7? Pá! Apedrejado. Jesus fez tudo o que tinha que fazer. Como é que ele morreu? Crucificado. O Coliseu não parou a igreja. O que é isso? São os primeiros cristãos que morreram no Coliseu fazendo certo. Então eu não estou te dizendo que se você seguir a Bíblia vai dar tudo certo. Eu estou dizendo que nós temos que ter valores. E se nós sabemos o que é certo, que percamos tudo e tenhamos todos os prejuízos, mas temos que ser fiéis aos valores da palavra de Deus. Não era assim. O mundo corrompido, mas ele escolheu a palavra de Deus. Segundo lugar. Segundo lugar, nós encontramos no versículo 17. No versículo 17 nós vemos que para que nós consigamos ficar firmes na fé e não nos corromper, nós temos que crer na vinda de um juízo vindouro. Ou perdão, crer no juízo vindouro. O versículo 17, Deus diz que vai trazer água sobre a terra. E que ele vai destruir todas as criaturas debaixo do céu que têm um fôlego de vida. E que tudo que existe perecerá. Verso 17. Noé acreditou nisso. E ele se preparou, foi fazer a arca. Irmãos, quando Deus colocou o arco-íris, ele disse que nunca mais haveria dilúvio. Mas o Novo Testamento nos fala, e o Antigo também, que haverá um fim. Haverá um juízo, haverá um juízo final, que não será com água, mas que será com fogo. A água do dilúvio, ela cai do céu, ela chove, né? E depois ela seca e foi embora. Claro, demorou, mas foi embora. Mas o fogo que está por vir, a Bíblia diz, nunca se apaga. O fogo nunca se apaga. O inferno é um fogo que nunca se apaga. É evidente que fogo ali é figurado, mas a ideia é algo que não tem fim. Quando eu vejo alguém dizer para mim: pastor, estou pensando em dar um tempo da igreja, estou pensando em dar um tempo de Jesus. Por que essa pessoa está dizendo isso? Porque ela está esquecendo do juízo que está chegando. Ela está brincando com algo muito sério, que é sobre a salvação dela. Eu pedi para a Margarete um limão. É a Margarete? Sim. Esse limão... Cadê o limão, gente? Ah, tá aqui. Esse limão é amargo? Amargo não, ele é azedo ou não? É ou não é? Sim. Sim, então. Não dá para dar certo no meu exemplo. Deixa eu chamar aqui a Margarete para chupar esse limão aqui pra gente, irmão. Irmãos, o limão, ele é azedo. Você morde, ele é azedo. Eu teve um tempo, irmãos, que eu queria ficar fitness. Eu queria ficar fitness, né? Mas você sabe o que dizem, né? Pastor com pança é um pastor de confiança. Então, irmãos, eu queria ficar... Aí, ó. Viu? Alguém alcança pra mim, meu... Ó, viu aí, ó, gente? Aê... Muito bom, obrigado, glória a Deus. Olha só, e aí olha só, irmãos, eu fui em Curitiba com a Vanessa e com a Vanusa, porque elas moravam lá, eu morava aqui, aquela coisa toda que vocês viveram comigo. E um dia eu fui numa lancheria e eu pedi para eles fazer para mim um suco de limão. Eu queria ser fitness, então quando você quer ser fitness, você começa pela alimentação. E eu disse assim, eu quero um suco de limão sem açúcar. A Vanessa olhou, tem certeza, amor?
Eu falei, tenho certeza, convicção, né? A atendente, irmãos, ela não atendeu mais ninguém até eu dar o primeiro gole. Todos ficaram olhando pra mim ali na... Como é que ela tem negócio? Na padaria, na lancheria. Irmãos, quando eu dei o primeiro gole, gente, a minha alma foi embora. Só ficou o corpo, gente. Só ficou o corpo. Então, por que eu estou falando isso? Quando nós vemos os juízos da Bíblia, eles são como um limão amargo. Você lê a história do dilúvio, é um limão amargo. Você lê a história de Sodoma e Gomorra, destruído por fogo, é um limão amargo. Você vê a história do exílio da Babilônia, 70 anos no exílio da Babilônia, é um limão amargo. Atos capítulo 5, Ananias e Safira caem mortos na frente de Pedro, é um limão amargo. Mas, irmãos, o juízo final já tem o título, juízo final. Todos os outros juízos não são o final. Eles são uma amostra do que está chegando. Se o juízo, todos os juízos anteriores são amostras, isso significa o seguinte: todos os juízos da Bíblia, todos os juízos da Bíblia são um limão. Mas o juízo final é um perfeito. Perfeito, exatamente isso. Todos os juízos da Bíblia são um limão, mas o juízo final é um pé de limão. Tudo que acontece de juízo na Bíblia é Deus dizendo: o que vem é coisa séria. O que vem é coisa séria. Então as pessoas, quando elas creem em Deus, elas sabem que veio uma doença. Poxa, é chato doença. Todo mundo aqui não gosta de doença. Problema familiar? Acontece. Financeiro? Acontece. Mas não permita que isso te tire dos caminhos de Deus, porque um juízo está vindo. Eu quero te dizer uma coisa. Deus fala na palavra dele, né? Em Romanos 8:18, Paulo diz: considero que todos os sofrimentos dessa vida... Escute, Romanos 8:18. Considero que todos os sofrimentos dessa vida não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, meu irmão, por mais que você sofra, fique firme, porque a apostasia é um tiro no pé. É você passar a eternidade chupando limão. E Deus não te criou para isso. Terceiro e último lugar. Terceiro e último lugar, irmãos. Vamos retomar? Vamos ver quem é que está bem de memória aqui. Número 1, qual é o primeiro tópico? Como que a gente faz para nós mantermos firmes na palavra de Deus e não nos corrompermos? Número 1, muito bom, seja fiel aos seus valores. Número 2, isso, crer no juízo vindouro. E terceiro, obedeça a Deus. Seja obediente a Deus. Deus fala para Noé, o que Noé tinha que fazer? Noé tinha que fazer uma arca. Noé não tinha que salvar o vizinho. Deixa eu falar uma coisa polêmica para vocês aqui. Adoro falar coisas polêmicas. Olha só, quando a gente vê todos os filmes bíblicos de Noé, todos, Noé aparece anunciando o dilúvio. Mas quando você lê o livro de Gênesis, Noé não avisa a ninguém que está vendo o dilúvio. A versão de que Noé avisava é uma possibilidade que não está na Bíblia. E é provável que ele não avisou, porque a arca, ela tinha altura e ela tinha largura para caber os animais e a sua família. Irmãos, não era um homem obediente, então ele não fez, não deixou o coração falar mais alto, ele seguiu a palavra de Deus. O que é para fazer? A arca, eu faço? Qual madeira? Madeira de cipreste, vou fazer. O que mais? Tem que ter piche, ou betume, conforme a tradução. Vou fazer. O que mais? Só vai entrar animais em casal. Tá bom. O que mais que entra é você, a sua mulher, sem canja-fé e as noras. E as mães das noras? Não, só essa aí. Obediência. E o versículo 22 diz que Noé, ele obedeceu exatamente o que o Senhor o ordenou. Observe que a palavra é ordenou. Deus não sugeriu. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Deus não sugere. Deus não sugere. Deus ordena. Porque Ele é Deus. Esse Deus que pregam por aí, que Ele sugestiona, sugere, possibilita, não é assim. A Bíblia diz em Daniel capítulo 2,
Ele destrona reis e os estabelece. O nosso Deus é soberano. Então Deus ordenou. Quando Moisés desceu do Sinai, ele não desceu com 10 sugestões. Ele desce do Sinai com 10 mandamentos. Então nós temos que entender que Deus é o rei e nós cidadãos. Deus é o Senhor e nós servos. Deus é pai e nós filhos. Há uma hierarquia espiritual. Você não deve orar para Deus, eu determino. Você não determina nada. Deus determina. Deus é o Senhor e o soberano. E você obedece a Ele. E você diz o Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obediência. Por que as pessoas estão se corrompendo? Porque quando elas leem um princípio sobre idolatria, elas acham que é uma dica. Quando elas veem um princípio sobre imoralidade, ela acha que é dica. Quando ela lê um princípio sobre rancor, ela acha que é dica. Quando ela lê um princípio sobre perdão, ela acha que é dica. Quando ela vê um princípio sobre se batizar, ela acha que é dica. Quando ela vê um princípio sobre trabalhar na igreja, ela acha que é dica. Deus não dá dicas, meus irmãos. Deus dá ordens. Pastores dão dicas. Pastores orientam. Mas Deus decreta e ordena. Enquanto nós tratarmos os mandamentos de Deus como dicas, nós somos peixe pequeno e vamos mais tarde ou mais cedo nos corromper. Mas se nós formos como Noé, nós vamos ficar firmes e vamos entrar na arca em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Eu quero contar uma história para vocês que eu já contei 1 bilhão de vezes aqui nessa igreja. Mas não é para ficar falando, essa eu já conheço. Lá vem ele com essa história de novo. Porque eu tô, sabe quando a gente é assim com pessoas mais velhas, né? Tá, pai, tá, já contou a história do navio. Então eu vou contar para vocês. Hoje é dia dos pais, de certa forma o pastor é pai da igreja. Né? A gente tem os membros como filhos e cuida trazendo a palavra. O pastor cuida trazendo a palavra. Não é subindo na calha para te ajudar na calha. Não. Você é pedreiro. Vamos lá. Não tô. Quando eu tinha 7 anos de idade, os meus pais se converteram. O meu pai, ele era músico da noite e ele era gerente de um restaurante em Porto Alegre, chamado Bandoneon. A minha mãe era dona de casa. A primeira pessoa da minha família a se converter foi a minha mãe. E eu não tive livre-arbítrio, eu tinha 7 anos. Então eu me converti junto. Minha mãe pegou o chinelo mais convertido que era. Depois que minha mãe se converteu e eu me converti, eu com 7 anos abandonei minha vida de pecado. E então, depois disso, meu pai se converteu. E por último, a minha irmã, porque ela estava entre dúvida entre Jesus e o veterano. Então, a família inteira se converteu e foi para Jesus. Quando meu pai se converteu, ele perdeu tudo. Meu pai era provedor e ele vivia da música da noite, do trabalho noturno. E você sabe que trabalhar em certos tipos de trabalho, não todos, certos, é complicado para quem quer seguir uma nova vida. Sim ou não? Certos tipos de trabalho, né? Música na noite é um desses. E então meu pai se converteu, abandonou tudo e ele não tinha o que sustentar a casa. Sabe o que meu pai começou a vender? Sem comentários, Janine, tá? Sem comentários. Lá veio um pastor com a história do alfajor. Mas é que essa história, Janine, ela tem um fundo teológico. Ok. O que é alfajor? Alfajor é um biscoito. Cada coisa que eu falar, vocês façam... É um biscoito com chocolate. Cobertura de brigadeiro. Leite condensado. Quem tem diabetes come um e morre. Então... Como é que é? Oh, glória. Eu também, irmão.
E essa hora da noite, né, falar esses assuntos ainda é pecado, né, gente? E então meu pai, quando fez uma mesa cheia de alfajores, ele vendia para escolas e tudo mais, começou a dar uma graninha pra gente, né? E então meu pai encheu uma mesa de alfajor e falou para mim: Samuel, cuida. Você nunca deve fazer isso pro seu filho. Você está colocando seu filho contra o diabo, a tentação. E eu olhava, e meu pai saiu, minha mãe saiu, eu fiquei olhando aqueles alfajores, e eu olhava pro alfajor, o alfajor olhava para mim. E eu ficava naquela coisa, como ou não como, como ou não como. Então eu tive uma ideia genial. A ideia que eu tive foi a seguinte: se eu comer um alfajor, meu pai vai notar. Mas se eu comer um pedacinho de cada um, meu pai não vai notar. E irmãos, eu comecei a comer um pedacinho. Nhaque, nhaque, nhaque. Quando eu terminei de comer, irmãos, estava satisfeito, feliz, cheio do Espírito Santo, com 7 anos. 7 aninhos, eu era pequenininho, magrinho e bonitinho. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, fiquei assim, né? Uma coisa interessante, né? Mas olha só, aí chegou minha mãe e meu pai. Quando eles chegaram, o meu pai ficou conversando comigo, glória a Deus por isso, mas a minha mãe entrou. E quando minha mãe entrou, ela viu toda aquela mesa, e eu fiquei orando: Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu viro missionário, Senhor. Você fazer promessas para Deus. E quando minha mãe chegou lá, ela falou assim: meu Deus! Quando minha mãe falou meu Deus, minha pressão baixou. Falei: pronto. E aí minha mãe falou assim: nego! Meu pai. Tem que traduzir, né? Meu pai falou: o que foi, nega? E minha mãe falou assim: tem rato aqui em casa. Meu Senhor. Olha, vê se isso não encaixa com a Arca de Noé. Um casal de ratos me salvou. Olha, Deus é maravilhoso, né, gente? Eu falei que a Vanessa não podia ser Noé, senão na arca dela você ia ter gato. Né? Só gato, né? Os animais são mortos na água, né? Eles têm gato, né? Olha só, 6 meses dentro da arca. E então, meu pai me chamou. Meu pai foi lá e falou: isso aqui não tem cara de dente de rato. Samuel, vem cá. Quando ele falou Samuel, vem cá, irmão, só foi a minha alma, né? E eu parei na frente dele e ele falou pra mim: Samuel, foi tu que comeu o alfajor? Irmãos, eu era um guri de caráter. E um menino que tinha nascido de novo. Já tinha entendido o evangelho. Então eu disse pra ele: não. Óbvio que não. Porque só tá eu aqui nessa casa inteira, né? E a ideia do rato é boa, né? E o pai falou: foi tu, Samuel. E sabe que os pais têm esse problema, né? Eles têm um tom de voz que vai te entregando, né? Foi tu, Samuel. E eu parece: onde estás, Adão, né? E aí ele falou: não, foi tu. E quando ele falou foi tu, eu desabei a chorar. Fiquei de castigo. Nossa, foi sensível. Eu tinha 7 anos, gente, pelo amor de Deus. E eu fiquei de castigo. Muito bom, gente. 7 aí. A boca toda suja de chocolate. Fui pro quarto. Mas por que eu estou contando essa história? Pastor, para nos fazer rir. Claro que não. A história é engraçada, eu não tenho culpa. Eu estou contando para te ensinar um princípio da teologia. O ser humano nasce pecador. 7 anos de idade, Tita. Não comi nada. Ai, é o pecado. 7 anos de idade. Como que eu faço para o meu pai não notar? Ó a mente. Olha o versículo 5. Pensamentos inclinados sempre para o mal. 7 anos de idade. Irmãos, não é fácil a gente não se corromper. Porque a nossa tendência é se corromper. A nossa tendência é se entregar para a imoralidade sexual. A nossa tendência é se entregar para a idolatria. É se entregar para a raiva. É se afastar da palavra de Deus. É se afastar da igreja. Essa é a nossa tendência. Mas graças a Deus, irmãos, Deus está dizendo para nós que Ele está conosco. E assim como Ele foi com Noé, Ele será conosco. E nós não vamos nos corromper. Vamos suar às vezes, vamos tremer, mas não vamos nos entregar. Porque nós cremos que Deus tem algo bom para nós. E que a santidade é um caminho de alegria e de paz e de graça. Irmãos, eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Preste atenção. Por que o diabo quer que você se corrompa? Por que o diabo quer que nós nos corrompamos? Por quê? Versículo 9.
No versículo 9 é dito que Noé era um homem justo e íntegro e andava com Deus. Não diz que a mulher dele era justa, íntegra e andava com Deus. Não diz que os filhos dele eram justos, íntegros e andavam com Deus. Não diz que suas noras eram justas, íntegras e andavam com Deus. Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Mas através da vida de Noé, toda a família entrou na arca. Por isso que o diabo quer te derrubar, porque ele sabe que através da tua vida, toda a tua família pode entrar na arca. E por isso que ele quer te derrubar, por isso que ele quer que você se corrompa, porque ele sabe que você e sua casa podem servir a Deus. Ele sabe que se você se manter em pé, você pode entrar na arca com toda a tua família, e ele usará você como um poderoso instrumento de salvação na tua casa. Não te corrompa. Não abra mão dos valores. Pense no juízo que está chegando e obedeça a Deus, custe o que custar. Em nome de Jesus. Que eu e você sejamos Noé. E se gritar pega ladrão, a gente não corre não. Porque nós somos pessoas que estão no caminho da santidade. Nós escolhemos Jesus. E não escolhemos a corrupção, o pecado e a ladroagem. Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus. Hoje, eu quero cantar uma música com você. A minha voz está muito ruim hoje. Vocês notaram que minha voz está ruim hoje? Nossa, é sempre ruim a voz. Só falta falar isso, não? É sempre ruim. É sempre ruim. Hoje, não. Vocês me acham. Vocês notaram que minha voz tá rouca, né? Sim! Então eu vou precisar da ajuda de vocês. A Margareth está me salvando. Vamos lá, me ajuda então. Eu quero cantar uma música com você. E essa música diz assim: eu não vou me apegar com as coisas daqui. Quando nós entendemos, irmãos, que nós não temos que nos corromper, e nós fazemos isso sendo fiéis aos valores de Deus, crendo no juízo vindouro e obedecendo a Deus, irmãos, e saber que de quebra eu ainda posso ser um instrumento para levar minha família para dentro da arca, não vale a pena trocar a nossa primogenitura por um prato de lentilha. Vou pedir alguém me alcance um copo d'água aqui, desculpa, irmãos. Quem puder só me alcançar ligeirinho, que daí se eu consigo ir mais um pouquinho aqui. Muito obrigado. Cante comigo. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva bem forte. Ele virá no piscar do que na sua glória com ele virá. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos eu vou te ao cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Glória a Deus. Eu quero que você cante de novo essa música pensando em Noé, para que você entenda a profundidade desse momento. Eu não vou me apegar, pense em Noé, com as coisas daqui, pois eu sei há lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, no caso de Noé, o meu lar é o céu. Onde novo, meu Jesus vem buscar a sua luz. E quem estiver na arca, um piscar de olhar, e quem
estiver pronto, pinta a marca. A sua glória com ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao cordeiro que se entregou. Ele vem. Glória a Deus. Vamos orar para que Deus fortaleça a nossa fé. Vamos orar para que Deus nos ajude a continuarmos no caminho, que nós não nos corrompamos, que nós não negociemos nossos valores, que não esqueçamos do juízo final e que nós obedeçamos aos mandamentos de Deus com alegria, porque Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. Qual pai que quando você pede pão, ele te dá cobra? O nosso Pai, quando a gente pede pão, ele dá pão. Oremos. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Aleluia, nessa noite. Pela palavra maravilhosa que o Senhor nos deu, que diz para nós, não se corrompa. Quando olhamos para Noé, nós queremos ser assim. Vivemos numa sociedade corrompida, uma sociedade que abriu mão da tua palavra, dos teus valores, que zomba quando falamos do juízo final e que discorda dos teus mandamentos. Mas nós queremos ser como Noé, queremos estar ligados na videira, queremos ser fiéis, aleluia, aos valores da palavra de Deus. Nós queremos todos os dias lembrar que Ele virá no piscar de olhar. Nós queremos, Senhor, também ser obedientes, ainda que isso nos leve ao cativeiro, ainda que isso nos leve a problemas terríveis, ainda que nos leve ao Coliseu. Nós queremos te obedecer, no nome de Jesus. Amém. Quem foi abençoado, diga amém. Amém. A palavra de Deus, ela nos edifica. O pastor não tem que inventar. Ele só lê a palavra e Deus vai tocando os nossos corações. Glória a Deus. Você pode sentar. Eu quero chamar